Olá a todos. Dando continuidade na aula de hidráulica, iremos falar sobre o escoamento bruscamente variado, também conhecido como ressalto hidráulico. O escoamento bruscamente variado, ele tem uma variação brusca, como o próprio nome fala. O espaço entre uma característica, uma lâmina 1 e uma lâmina 2, ele é muito curto. Tá? Essas características do fluxo elas variam de forma repentina de uma seção para outra. E geralmente ocorre o ressalto hidráulico a jusante de uma instalação hidráulica, de uma estrutura hidráulica, como uma barragem. Então aqui eu tenho a altura 1, a energia cinética de 1, a velocidade, a energia específica, e eu vou ter uma dissipação de energia, então vou ter uma perda de carga aqui. Ocorre uma transformação da energia, ela sai de cinética para potencial. Você percebe que o y2 é maior e a velocidade 2 ela diminui. O ressalto hidráulico nada mais é do que a passagem do escoamento supercrítico. Então aqui no Y1 nós temos o supercrítico e no Y2 ele é subcrítico. E aí eu sei que em algum momento aqui eu posso falar que eu tenho o escoamento crítico. Então aqui nós temos grande turbulência com geração de bolhas de ar e vai ocorrer a perda de energia, tá? Perda de carga, vai ter uma perda de carga entre 1 e 2. É importante que ocorra o ressalto hidráulico, porque senão a água vai ter muita velocidade. Quando a água sai de uma usina hidrelétrica, ela sai com grande velocidade. E se ela voltar no canal do rio com essa velocidade, ela vai destruir o canal. Então eu tenho que causar o ressalto hidráulico para dissipar essa energia. É importante que a água entre no rio com uma velocidade baixa, para não causar problema de erosão e problemas para jusante. Aqui a definição de ressalto, então ele é caracterizado por uma elevação brusca no nível de água sobre uma distância muito curta, acompanhada de uma instabilidade na superfície com ondulações e entrada de ar. Geralmente ela vai ocorrer numa comporta de regularização ou num pé de uma barragem, tá? De um vertedor de uma barragem. Aqui eu tenho uma barragem, então eu tenho uma energia cinética muito grande. Essa água ela ganha uma velocidade muito alta, ela vai ser dissipada aqui. Então a altura 1, Y1, ela está no escoamento supercrítico, a altura 2 ela está no escoamento subcrítico. Eu vou ter um comprimento do ressalto, que não é muito fácil de determinar. Eu tenho algumas equações teóricas, mas lá no laboratório eu irei mostrar que não é muito fácil, porque você não sabe onde termina o ressalto, se ele termina aqui ou se ele termina aqui, onde acaba a turbulência. E por último, nós temos a perda de carga. Para fazer o dimensionamento, eu vou calcular a força resultante, que é a força R, que é a força que atua no sistema, que é a força 1 menos a força 2. Eu sei que a força é a massa específica vezes a vazão, a velocidade média 2 menos a velocidade média 1. Eu sei que a força ressalto hidráulico em canais retangulares, o que eu vou falar daqui para frente é só para canais retangulares. Eu sei que a área é igual a base vezes a altura. No caso aqui eu tenho que Bzinho, que é a base, é igual à largura superficial, porque o canal é retangular. A força resultante, eu tenho que calcular o centro da gravidade do canal retangular, que vai ser o y sobre 2. Então vai ser a massa específica vezes a gravidade, vezes a largura superficial, y² dividido por 2. Essa é a força. E aí eu consigo chegar nessa primeira equação, que é
2 vezes a vazão ao quadrado dividido por G, largura da base ao quadrado, é igual a y1 vezes y2 vezes y1 mais y2. E também eu posso calcular a altura de água em função do y1. É mais fácil na prática usar a altura de água y1 e fru de 1, porque a altura 2 ela é difícil de determinar, porque eu não sei onde termina e começa o ressalto hidráulico. Vamos utilizar bastante essas duas fórmulas. Então, y2 sobre y1 é igual a 0,5 vezes raiz de 1 mais 8 fru de 1 ao quadrado menos 1. Caso eu tenha o fru de 2, é só aplicar essa fórmula aqui. Eu posso classificar o meu ressalto em ressalto ondulado, quando o fru de 1 está entre 1 e 1,7, um ressalto fraco entre 1,7 e 2,5, oscilante, normal, estável e forte. As alturas y1 e y2, elas são conhecidas como alturas ou profundidades conjugadas. Eu sei que a diferença de y2 menos y1 é chamada de altura do ressalto. E aqui eu tenho a perda de carga, também chamada de delta da energia. Então, ΔH também é um outro sinônimo, que é igual aqui. A perda de carga, se eu aplicar Bernoulli, o Z1 é igual ao Z2, vai ser E1 menos E2. E o comprimento do ressalto é igual a 6,9 vezes a altura do ressalto, que é y2 menos y1. Bora fazer um exemplo então, pessoal. Tem aqui o exemplo 31. Um ressalto hidráulico ocorre em um canal retangular. As alturas de água antes e depois do ressalto valem, respectivamente, 0,6 e 1,5 metro. Calcule o número de fluide de montante, então quero o fluide aqui, F1, desculpa. E eu quero saber a altura crítica também. Para calcular, eu vou utilizar essa equação. y2 sobre y1 é igual a 0,5 vezes raiz de 1 mais 8 fru de 1 ao quadrado menos 1. Eu coloquei as alturas. O que é importante ver? y2 tem que ser maior que y1, tá? Sempre. Porque o escoamento é subcrítico. Achei aqui, passei dividindo, tá bom? Passei dividindo. Passei para cá somando, ele passa positivo. Elevei ao quadrado aos dois lados para tirar essa raiz. E aí eu chego no fru de 1. 2,9, ele é um fru de supercrítico, então está coerente. O outro lado, o fru de 2, ele tem que ser subcrítico. E preciso calcular agora a altura crítica. Eu vou calcular ele a partir da vazão unitária. O que é vazão unitária? É vazão sobre B. Vazão unitária. Então, o flu de 1 eu tenho, a altura 1 eu tenho. Eu calculo a vazão unitária. 3,04 metro cúbico metro segundo. Eu sei que o Y crítico é a vazão unitária ao quadrado dividido por G, tudo isso elevado a 1/3. E aí nós calculamos a altura crítica, que é igual a 0,98. Então, eu tinha uma água a 0,3, ela passou para 1,5, a altura. E a altura crítica é de 0,98. Vamos realizar outro exemplo, o exemplo 32. O sangradouro de uma barragem, geralmente o sangradouro é conhecido como vertedouro de uma barragem, descarrega 10,8
metro cúbico por segundo em um canal de seção retangular. Se a gente olhasse aqui, ó, ele é seção retangular. É de 6 metros de largura, B igual a 6, e forte declividade. Se a declividade é forte, eu estou falando do escoamento de uma inclinação crítica. Então, vai produzir um escoamento crítico. E aí tem uma declividade crítica forte e ele vai acabar numa plataforma horizontal. Sendo 0,3 a profundidade na extremidade do escoamento, calcular o ressalto, o comprimento dele, a potência dissipada em cavalos de vapor. Só que aqui nesse exercício, ele quer que a gente utilize os gráficos. Antigamente eu utilizava bastante gráficos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o FRUD 1. Então, eu tenho a vazão, a largura, eu calculo a vazão unitária, dividido por raiz de GY1 ao cubo, eu acho o FRUD 1. Então, aqui ele é super crítico. E aí, aqui eu vou entrar com o FRUD 1. Então, 3,65. Eu vou achar aqui Y2 sobre Y1. Eu sei o Y1, consequentemente eu calculo o Y2. Então, Y2 sobre Y1, calculado aqui, ó, próximo ao 4,3. Eu vou achar Y2 igual a 1,30. Eu vou multiplicar 4,3 vezes 0,3. Eu tenho outra aqui também, o FRUD 1, e nesse lado aqui, a energia dividido pela energia 1. Então, eu tenho o FRUD, eu calculo a energia aqui como 35%. E aí eu tenho o FRUD 1, vou calcular a velocidade 1 para poder entrar na forma da energia em 1, energia específica. Calculando a energia em 1, ela é igual a 2,3. Eu consigo calcular a diferença. Então, 2,13 vezes 0,35 é igual a 0,74. Então, eu sei a energia 2, que é igual a 1,38. Eu quero saber também o comprimento do ressalto. Então, aqui eu tenho o FRUD 1 e aqui eu tenho o L, que é o comprimento do ressalto. O L é o comprimento do ressalto sobre Y2. E aí eu sei que L sobre Y2 é igual a 5,6, porque eu entrei aqui com o FRUD 1. Eu sei que o Y2 é igual a 1,30, tá bom? Então, 1,30. Então, o Y2, 5,6 vezes 1,30 é igual a 7,28. Aqui tá errado, tá? Aqui é 1,30. E aqui vai dar 7,28. 7,28 metros. E aí eu quero calcular a potência. A potência dissipada é igual ao peso específico da água, que é 1000, a vazão e a diferença de energia, ou a perda de carga, dividido por 75. Calculando aqui a potência, nós chegamos em 107,35 cavalos. Então era isso, pessoal. Ressalto hidráulico é um conceito muito importante, porque nós precisamos dissipar energia, principalmente na saída de vertedores de barragem. Então, por hoje, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até mais.